Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sou a missionária Nilda, estou aqui nesta manhã para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Manhã de quinta-feira à noite temos culto de libertação. Convido a você, que é daqui da nossa cidade, para estar conosco, fazendo parte, desse culto, dessa bênção maravilhosa que o Senhor nos proporciona todas as quintas-feiras. Aqui os cultos são segunda e quinta-feira. E durante a semana, live, oração, clamor, campanha. Então eu convido você nesta manhã a estar conosco, estar ouvindo a palavra de Deus. Eu estava ali, abri a Bíblia e Deus me deu uma palavra no livro de Jó, onde fala, que Jó ele tem tantas percas. No pior dia de Jó, num dos piores dias de Jó, a mulher olha para ele e fala: homem, abandona esse Deus e morre. Ou seja, Jó já está desesperançado, Jó já está com tantos problemas. E aquela mulher que está do lado dele, aquela que deveria ajudar, é a mesma que desanima ele, ao ponto de mandar ele abandonar Deus. Às vezes na nossa vida não é diferente. Sabia que tem pessoas que quando tudo está bem na sua vida, ele está por perto, ele até te ajuda. Mas quando aquele dia mal chega na sua vida, ele faz como essa mulher. Muitas pessoas apedrejam essa mulher, criticam essa mulher, mas se olharmos para ela, ela também está sofrendo. Ela também está sofrendo, afinal, ela perdeu os filhos dela. Está perdendo tudo e perdendo o seu marido. Aleluia. Quantas pessoas estão dessa forma, Eu não estou aqui defendendo ela, mas eu estou dizendo que tem muitas pessoas dessa forma. E a Bíblia só fala de Jó, E fala que ela mandou que ele abandonasse o Deus de Israel, o Deus dele, porque não se podia fazer mais nada. Eu creio que quando essa mulher fala, não é ela falando, é o inimigo na boca dela. A dor, é cega ao ponto de a gente falar coisas que a gente não quer falar. Tenho certeza que tudo ali que ela sente é dor. E tem muitas pessoas sofrendo e não sai nada da boca dele que não seja palavras que magoam, que machucam alguém, até mesmo ele mesmo, E o maior pecado do ser humano é a murmuração. É um dos maiores pecados, assim, que impede dele receber a bênção, Porque tem outros pecados que Deus abomina. Mas assim, para você receber a bênção do Senhor, o inimigo ele sabe, então ele coloca murmuração no coração, porque ele sabe que a Bíblia diz que só entrará no céu quem for limpo de mão e puro de coração. Sem essas coisas ninguém verá Deus. Então quando você está murmurando, o coração não está limpo. Quando você está querendo algo, as mãos quer apalpar, quer pegar, quer dizer que você não está tendo fé suficiente. Está como Tomé, precisa ver para crer. Então essa mulher, tudo que ela está vendo é sofrimento. Então é o que ela está falando, o que ela viu. Ela está sentindo. Então ela diz para ele: olha, abandona esse Deus e morre. E ele diz: mulher, como falam loucas, fala tu. Nós aceitamos o bem de Deus e agora o mal não? Quantas pessoas, quando tudo está bem, está tudo bem, glória a Deus, aleluia, mas quando as coisas começam a apertar, ele esquece que tem um Deus, que o mesmo Deus que estava na mesa farta também está na mesa deserta, porque o único que não abandona a sua mesa deserta é Deus. O único que senta na mesa com você, independente se ela está cheia ou vazia, é Deus. O único que está com você, independente das suas lutas, é Deus. O único que está com você, independente do que você está passando, se está num momento bom ou ruim, Deus nunca te abandona. No livro de Isaías, fala que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, ainda que essa se esqueça, eu todavia não esquecerei de ti. O povo de Sião havia, aleluia, um momento da vida deles ali, eles pensavam que Deus havia desistido deles, ao ponto deles achar que estava esquecido. Então Deus fala, usando ali o seu profeta Isaías, no livro de Isaías 49, versículo 15, que Deus nunca os abandonou. Deus não te abandonou, Ele não
aleluia, vai te deixar nunca. A dor te cega, o problema, a dificuldade vem e acha que você está só. Olha só, eu estou aqui no meio dessas plantinhas, ó. Tava sequinha, molhei ontem, né? E a chuva já veio para acabar de completar, né? Mostrando que essa água que a gente molha as plantas é boa, mas a água que vem do céu é melhor, porque num instante elas reverdecem, você gasta água, litro de água, e elas não ficam tão verdinhas quando é regada pelo céu. Então tem pessoas que estão sendo regadas nesta manhã pelo céu. Tem pessoas que estão sendo alimentadas diretamente pelo céu. Neste pão que você come tem fome. É um pão que você come e jamais terá fome novamente. É o pão da vida que te alimenta, que te sustenta naqueles momentos difíceis. Quando Jó passando por tudo aquilo, aquela mulher que é de estar de perto dele, um ajudando o outro, né? É isso para que serve o casal. A Bíblia diz que é melhor dois do que um, para que quando um cair, o outro levantar. Mas essa mulher não está levantando o Jó, não. Ela está jogando o Jó mais para baixo. Ela disse, abandona esse Deus e morre. Quando ela fala abandona Deus, ela quer dizer murmura, reclama, renuncia. E aí quando você renuncia, meu amigo, Deus não está no negócio, não. A lei de Deus diz que quem não é por mim é contra mim, quem não ajunta espalha. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Quando essa mulher manda Jó renunciar, é porque ela está dizendo assim, uma vez que ele renunciar, Deus não vai ter misericórdia dele. Uma vez que ele murmurar como aquele povo de Israel lá no deserto, aí Deus não vai ter misericórdia dele. Está tudo nas mãos do inimigo. Mas não estava nas mãos do inimigo, foi Deus provando Jó. Tanto é que Deus disse para o inimigo, olha, toca em tudo que ele tem, menos na alma dele. Então aquela mulher jamais poderia impedir que Deus trabalhasse na alma de Jó. Satanás não podia impedir o que Deus tinha na vida de Jó, ele até tirou. Permissão de Deus tirou. Mas a alma de Jó, a tua alma, a alma da minha família é do Senhor. Pode até estar tocando em algo, em seus bens, pode ter tirado tudo de você, tirado família, casa, você que está aí morando na rua, você que não tem para onde ir, ou até tem, mas não quer voltar. Eu quero te dizer que você pode ter perdido tudo. Mas o mais importante, você não perdeu a sua fé. E é ela que vai te levantar novamente. É ela que vai te colocar de pé novamente. É ela que está bradando no teu coração nesta manhã, mandando eu te dizer. E você fala, de onde é essa mulher que está falando comigo? Você está aí no meio da rua. Você está aí, aleluia, nas praças. Você está aí num bar, bebendo, se embriagando, achando que está tudo perdido, que vai morrer. Jesus está dizendo, você não vai morrer porque eu tenho promessa na sua vida. E aquele que tem promessa não morre antes que as promessas se cumpram. Então Deus vai cumprir cada promessa na tua vida. Deus está falando contigo. Deus veio para que estava perdido. Não estou falando com pessoas salvas. Eu estou falando com pessoas que estão perdidas. Pessoas que estão na lama. Pessoas que estão no poço. Pessoas que estão no vício e não sabe como sair. Eu estou falando com essas pessoas. Pessoas que Deus não rejeitou. Pessoas que o mundo rejeita. Pessoas que a sociedade não aceita. Essas pessoas que Deus manda eu falar nessa manhã, levanta, tenha bom ânimo, Deus é contigo, você não está só, sacode a poeira, toma um banho, corta o cabelo, se não tem, pede ajuda, mas faça, aleluia, para a glória do nome do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta, sim, possa ser, mas Deus não esquece de você. Deus está mandando eu falar contigo nessa manhã, que Ele não esqueceu. Você pode estar há muito tempo sem tomar um banho, sem ter um lugar para descansar, mas Deus vai trazer o descanso para sua alma. Você vai encontrar sim, aleluia, novamente o teu eu, aleluia, aquele eu, aquele você, sabe, aquele você que você até pensa, eu deveria voltar aí, mas eu não consigo. Mas Deus está te dando força, está te dando pão, está te dando água nessa manhã. E você vai voltar, vai reconciliar com o Senhor Jesus. Se precisar de ajuda, intercessão, oração, estou aqui para orar pela sua vida. Só dizer, missionário, eu preciso de ajuda. Eu quero voltar para o Senhor. Jesus está voltando e eu quero me aproximar dele. Não quero perder a minha salvação, porque eu já perdi tudo e o inimigo já tirou tudo de mim. Eu não vou aceitar, eu não quero aceitar e eu não vou perder. Aleluia, então você deixa aí, eu vou estar assim orando pela sua vida, adotando você nas minhas orações, mais uma pessoa para eu estar orando. Eu sei que tem alguém aí, né? Eu sei que tem. Então Deus vai sim mover, como Ele moveu na vida de
de Jó, né? Já até seus amigos afastaram, depois tiveram que voltar, pedir perdão para Jó, né? Porque eles entenderam que era Deus provando Jó. Jó não tinha pecado. Naquele momento Jó não tinha errado, mas aquilo tudo era para a glória de Deus. Então tem coisas que vem na nossa vida, que o inimigo usa pessoas para nos afrontar, para poder tirar a nossa paz, tirar o que é nosso, mas Deus está dizendo nesta manhã, aleluia Jesus, que tudo isso foi permissão de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado de uma forma, aleluia, que eles não vão entender, que por mais que eles queiram, eles não vão entender porque você continua aí, porque você está de pé, porque você continua glorificando o nome do Senhor, porque você não está firmado em coisas, você está firmado em Deus, porque você não está à busca de coisas, mas você está buscando o reino do céu. As coisas são consequência do seu trabalho, são consequência da sua atitude, são consequência da sua plantação. Essa colheita é consequência do que você plantou. Você não está buscando, mas se vem, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que não é, vai bater em retirada, e aquilo que for bom, Deus vai colocar na tua mesa, independente se alguém acredita ou não. Esse invejoso vai ficar só olhando. Aleluia, Jesus vai ter que bater em retirada, porque há poder no nome de Jesus, e Deus te ama tanto que Ele deu o único Filho, Jesus Cristo, por amor da sua vida, da sua alma, da sua salvação. Então creia que todas as coisas são possíveis sim, e por mais que você está vivendo aí dias difíceis, mas o Senhor está trabalhando, né, na sua causa para te dar vitória. E olha as minhas plantas como que estão todas lindas, né, bonitinhas aí, ó. Isso é Deus, né, Deus que faz essas coisas para a glória do nome do Senhor. Chuva, né, muita chuva, olha só o céu como que está. Muita chuva, muitas bênçãos. Eu profetizo na sua vida que Deus, né, o nosso Deus, Ele tem muito, muito mais para entregar para você. Aleluia, Jesus. Então, a Bíblia fala no livro de Jó que, glória a Deus, que Jó ele respondeu à sua mulher. Capítulo 2 fala sobre a adversidade e a cruel aflição de Jó. Capítulo 2, versículo 10 diz: mas ele diz, como falas qualquer doida assim, fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberia o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então Jó não pecou, nem tudo que ele passou, em tudo que ele ouviu pela sua esposa, né? Ele não pecou. Ele continuou adorando o nome do Senhor. Ele continuou glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, se tem uma coisa que Deus agrada, é a tua fidelidade. É você reconhecer que você não está com Deus pelo que Ele faz, mas sim por quem Ele é. Que você não adora Deus quando somente precisa, mas você adora Deus em todo tempo, porque em todo tempo Ele é Deus. E dependendo da situação, você sem Deus é nada, mas Ele continua sendo na minha e na tua vida. Então aquela mulher mandou que Jó abandonasse esse Deus. Quando ela fala para Jó dessa forma, ela está dizendo, olha, não tem mais nada o que isso possa fazer, murmura mesmo, reclama mesmo, abandona, vira as costas, porque só assim ele também virará as costas para você e acaba de vez com a sua vida. Aleluia. Mas enquanto você estiver lutando, Deus também vai lutar por você. Enquanto você estiver, aleluia, glorificando, Deus vai fazer algo na sua vida. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, por mais difícil que esteja a situação, continua tendo compromisso com Deus, que Ele está guardando a sua alma. Aleluia. Ele diz, mas Ele diz, como falas uma doida, falas tu. Nós aceitamos o bem de Deus e agora o mal não queremos aceitar. Então todas as coisas, né, permissão de Deus. Foi Deus que permitiu na vida de Jó tudo aquilo que ele passou, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que Jó fosse provado, porque no capítulo 42, no finalzinho, Jó vai entender os planos de Deus, porque até então ele vai dizer que ele conhece Deus de ouvir falar. Aleluia, mas agora não. Agora ele tem plena certeza que ele não conhece Deus só de ouvir falar. Mas Jó não é um homem reto, um homem sincero, um homem que Deus deu tudo sim, mas dar tudo não significa que conhece, né? Deus não. Deus teve que provar Jonas, Deus teve que provar Jó.
para ele entender, aleluia, que não eram os bens, que não era a sua riqueza, as suas fazendas, a sua família, que ia levar ele para o céu, ia colocar ele num patamar maior do que aquilo que ele já estava. Ele tinha tudo material, mas espiritual ainda lhe faltava algo. Não sei o que está lhe faltando. Você pode ter riquezas, fazenda, mas está aí com depressão, não sabe o que fazer. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, pois o mais ele vai fazer na sua vida. Porque tem coisas que o dinheiro não compra, né? Inclusive a tua salvação. O que você tem é para teu sustento, é para te fortalecer, para ajudar outras pessoas, não é para te salvar. Isso aí foi Deus que deu, é dom de Deus. No mesmo instante que ele dá, ele tira, como ele tirou de Jó, né? Ele permitiu Satanás tocar, mas foi permissão dele. Então, Jó entende que tudo que ele tem não significa nada, né? Ele perdeu. Num piscar de olho ele perdeu, né? Num grande vento ali ele perdeu. Então ele se humilha perante Deus e dá glória. No finalzinho ele dá glória. Quando ele dá glória, aí Deus brada do céu, porque Deus ama aquele que glorifica o nome dele. Satanás não quer que você glorifique, então ele põe tropeços, põe pedras, enfermidades para que você não glorifique. Se você não glorifica, você não recebe nada. Então Jó, ele dá glória no pó e na cinza. No meio da luta, da tribulação, ele reconhece que ele é pecador, mesmo ele fazendo tudo certo, se esforçando, mas aí ele reconhece que ele é pecador, e aqueles que estão em volta também vão reconhecer que Jó não errou, mas que o ser humano na terra está sujeito a qualquer coisa, independente se ele é bonzinho ou não, ele passa pelas mesmas aflições que o injusto passa. Por mais bom que ele seja, a Bíblia fala que não há nenhum, aleluia, sobre a terra que seja bom. Por mais que nós tenta, mas bom mesmo é Deus, nós temos que reconhecer que nós somos todos falhos e pecadores. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então a primeira coisa que Jó faz, se humilha, e ele reconhece que quem está provando ele é Deus, e que nada que ele fizesse, oferta, oração, nada ia impedir daquele dia ele ser provado pelo próprio Deus. A oração, ela nos livra de muitas coisas. A oração, ela nos protege. A oração, ela nos fortalece. Mas quando é para ser provado, não tem nada que impeça de você ser provado, a não ser a misericórdia de Deus. Mas se você foi chamado por Deus, vai ter que passar pela aprovação. Porque mais do que coisas, é a tua alma. Entenda que mais do que as bênçãos que você tem pedido, que eu tenho clamado, é a nossa salvação, a salvação da nossa casa. Então, versículo 3, Jó diz: Quem é aquele que tu, que te conhece sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, tu ensina-me. Agora Jó pede para Deus o ensinar, porque por mais que ele era sábio, sincero perante a Deus, reto, né, que fazia tudo para Deus, mas ele reconheceu que ainda faltava algumas coisinhas e que ele precisava descer. Aleluia, porque Jó só conhecia a parte boa, irmãos. Ele não conhecia o que era prova. Jó tinha tudo. Então, como ser humano, ele precisava conhecer os dois lados. Ou seja, os dois lados da moeda. Jesus conheceu. Jesus veio do céu, passou por uma terra cheia de pecado, aflição. Ele passou, ele teve que fugir de alguns lugares para não morrer. Então, Jesus conheceu os dois lados. E Jó não conhecia. Jó só conhecia o lado bom, Jó só conhecia a riqueza, a família, a fama. Jó não sabia o que era perca. Então, não era possível. Ele não era Deus, ele era um homem comum. Não tinha como, né, ele não passar. Então, chegou uma hora que ele teve que passar, porque se o próprio Jesus, o Filho de Deus, passou, Jó não iria passar. Então, Jó teve que passar também, né, como está escrito na Bíblia. Outros profetas passaram. Maria, né, teve a criança virgem, não sentiu dor, mas depois ela teve filho, né? E ela teve uma vida normal. Por quê? Porque ela está na terra, então você está na terra. Você queria o quê?
Nós não somos anjos, nós somos pessoas cheias de defeito, de pecados, mas porém salvos pela graça de Deus. Então é essa graça que eu estou tentando te explicar, este amor, essa comunhão, aleluia Jesus, essa dádiva que Deus nos entregou, aleluia Jesus. Você não vê nenhum homem na terra que não sofreu, todos sofreram, inclusive Jesus. Aleluia, Jesus. Então, o Senhor disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Em nenhum momento ele disse, olha, você vai me seguir, mas você vai viver uma vida ampla, reta, você vai ter tudo. Não, ele não te prometeu isso. Ele não prometeu o mar de rosa. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas ele disse, tenha bom ânimo, eu venci. Aleluia, Jesus. Se ele, que é o Pai, venceu, nós também vamos vencer essa luta, essa guerra, essa enfermidade, esse problema, essa obra do inimigo que está se levantando contra a sua casa, seu casamento. Você também vai vencer no nome de Jesus. Não tente sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tente sozinho, mas chama Jesus. Convida Jesus para sua casa, faça como Zaqueu, aleluia Jesus, se for preciso sobe na figueira, chama a atenção dele, fica à beira do caminho como cego, mas acena, faz alguma coisa para Jesus, para que ele te encontre, aleluia Jesus, porque antes, aleluia, de você encontrar com ele já encontrou com você, mas ele quer que você tenha uma atitude, que você se levanta, que você vai para cima do teu adversário, você não está só, não precisa ter medo de Satanás, ele é um derrotado, ele só faz barulho, ele não tem poder nenhum, ele fala que vai fazer e acontecer, mas ele não vai nada, porque o sangue de Jesus há poder. O sangue de Jesus há poder, então se levanta dessa depressão, dessa ansiedade, desse pânico, e tudo isso é obra do inimigo. Se coloca de pé, porque, aleluia, Deus já venceu por nós. Quando ele enviou seu filho, ele já venceu. Quando ele levou o filho de volta, ele também venceu. Aleluia, quando ele mandou o Espírito Santo, também ele venceu. O Espírito Santo está conosco, a pessoa mais importante da nossa vida está conosco. O Espírito Santo está conosco. A pessoa mais importante ele deixou conosco. Você está trocando essa pessoa mais importante da sua vida por qualquer coisa. Está trocando essa pessoa por um prato de lentilha como fez Esaú. Tem pessoas que ficam questionando Jacó. Foi o próprio Deus que permitiu que Jacó roubasse a bênção do seu irmão, porque ele sabia que Esaú não tinha, aleluia, chamado, que Esaú não tinha bagagem para o que Deus tinha para entregar. Foi o próprio Deus que permitiu que a mãe trocasse os filhos, trocasse os meninos ali. Por que Deus fez isso? Eu não sei porquê, mas a Bíblia fala que a herança que ele tinha para deixar, aleluia, Esaú não poderia, porque Esaú não tinha compromisso. Tanto é que você vê que na primeira fome que ele teve, ele trocou, ele se vendeu por um prato de lentilha. Então quantas pessoas estão se vendendo? Estão trocando a presença de Deus por a presença de Baal. Está trocando, aleluia, uma comida, aleluia, que não perece por um prato de lentilha, por um miojo, por um salgado, por qualquer coisa. Estão trocando a presença de Deus, estão mudando a imagem do Pai. Jesus diz que nós somos imagem e semelhança dele. Você está trocando a semelhança de Deus, tirando a imagem de Deus e colocando a imagem do mundo, a imagem da besta. A imagem da besta, porque ela já está entre nós. Graças a Deus, aquele que se arrepende e ainda dá tempo de mudar, e aquele que não dá mais tempo, que morre no pecado, irmão, morre, aleluia, vai ali, de repente acontece um acidente, um choque, e de repente vai sem o arrependimento. Acorda, se levanta, se coloca de pé, aleluia, porque o amanhã pertence a Deus. Não fica planejando coisas para amanhã. Viva hoje, se levanta hoje, faça hoje, porque amanhã pertence a Deus. Acorda, Jesus está voltando. E se Jesus, aleluia, pedir a sua alma hoje, como ele disse para aquele homem, se hoje eu pedir a sua alma, será que você está pronto? Será que você está preparado? Será que você, aleluia, já se arrependeu dos seus pecados?
A gente está aqui, daqui a pouco a gente não sabe. Vem um terremoto, vem água na nossa vida, vem uma tempestade. Aleluia. Então, se arrependa hoje, volte para Jesus hoje, busque a presença de Deus hoje, porque o amanhã é tarde. Amanhã pertence a Deus. Para de viver do jeito que o mundo quer. O Senhor diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ame a Deus. Deixa o mundo com a sua insuficiência. O mundo cada dia de mal a pior. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então busque a presença de Deus. Busque a presença. Fique com essa palavra nesta manhã. Medite nessa palavra. Porque Jesus está voltando e Ele tem pressa de salvar a sua alma. Que Deus abençoe. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve. Você que não me segue, já passa a me seguir para mais vídeo, mais palavra, mais mensagem. Porque Jesus está voltando.